Você tem desde o desconforto, passando pela ansiedade e chegando no pânico, que é o último estágio, né? Pela internet tem várias explicações sobre isso mais detalhadas e vale a pena procurar saber para quem quer escrever histórias de terror. Eu achei importante conhecer essas diferenças, né, em princípio, para aprender a construir o clima da história, né? Saber botar dentro de uma escala o crescimento do senso de perigo, do senso de ameaça que o personagem vai passar. Começando da ansiedade, né, você criando certas expectativas e quebrando, até que chega no momento do medo propriamente, quando o personagem confronta o perigo de verdade. Da mesma forma que tem essas subcategorias do medo, a gente pode falar também da diferença entre terror e horror. No terror, a gente já tem a intenção de assustar o espectador, o leitor. Você cria uma atmosfera de susto, né? No horror, você já tem a sensação de repulsa. Você vai trabalhar com sangue, com vísceras, né? Com cenas mesmo que vão causar nojo no espectador ou no leitor. Então, separando, no terror, o espectador ou o leitor não consegue dormir depois. No horror, o espectador ou o leitor não consegue comer depois. E aí vai depender do que você quer provocar no seu público, né? Você pode até fazer uma mistura dos dois, botar uma pitada de horror numa história de terror ou vice-versa, dependendo da sensação, do sentimento que você quer provocar na pessoa que está tendo contato com a sua obra. Tem ainda o suspense, onde a explicação daquilo que está ameaçando os protagonistas é adiada ao máximo, e às vezes nem é revelada. Então você tem um mal acontecendo, você tem algo que está prejudicando os personagens, mas você não explica isso, você deixa eles encarando o desconhecido o máximo possível, até que venha essa explicação, ou pode terminar em aberto mesmo. Na ficção, o medo vai impulsionar o personagem basicamente em duas direções: fugir ou lutar. Como manifestações físicas disso, a gente pode mostrar o coração batendo mais forte, os músculos retesando, o sangue correndo mais rápido, as pupilas dilatadas. Isso tudo vai demonstrar que o personagem está pronto para preservar a sua sobrevivência. E aí, dependendo da personalidade que você construir para ele, ele vai ser impulsionado para uma dessas duas direções. O medo é uma ferramenta poderosíssima para impulsionar o personagem, para fazer com que ele se mexa, para fazer com que ele saia do lugar. E se você trabalhar o medo, a origem desse medo de maneira correta, o leitor vai acreditar que o personagem está realmente abalado com aquilo que ele está tendo que lidar. Dito isso, vamos agora para algumas dicas que eu encontrei por aí que podem auxiliar na escrita de uma história de terror. Muita coisa já foi feita com relação ao terror, né? É um gênero que já foi vastamente explorado. Então um dos trunfos é tentar sair do lugar comum, tentar quebrar o clichê, tentar começar alguma coisa e não atender essa expectativa. O medo vem do desconhecido, né? O medo vem do suspense, da expectativa, né? E da antecipação de algo que pode ou não acontecer. Então o autor tem que conseguir brincar com isso para deixar o leitor sempre em alerta, né, para o que pode acontecer no desfecho da história. Isso aí tem relação com a questão da ansiedade, da expectativa que a gente estava falando antes, né? Explorar esse sentimento dentro da ficção. Às vezes é interessante estabelecer um crime ou uma tragédia logo no início da história e depois relacionar isso com o seu protagonista. Geralmente a gente pode associar com um ponto fraco dele, com justamente o medo que ele tenha, ou alguma falha na personalidade, ou alguma mancha que ele tenha na sua vida, na sua história. E quando a gente junta isso com esse acontecimento sinistro, né, você consegue criar um clima, uma tensão aí, onde o leitor vai começar a temer pela vida do personagem. Muitas vezes é mais impressionante para o leitor quando o personagem que vai sofrer todos aqueles males é muito bom, é muito digno, ou é cheio de qualidades físicas ou intelectuais. Essa queda vai ser maior. Ver esse personagem sendo abalado pelo medo, ver esse personagem fugindo ou sofrendo, pode causar realmente sentimentos muito fortes na pessoa que está acompanhando sua história. É legal dar ao protagonista um plano de ação, um caminho que ele vai pensar em percorrer logo que ele se vê ameaçado. Esse plano pode ou não se concretizar, mas não é muito interessante deixar o personagem só reagindo ao que está acontecendo na história. Ele precisa ser ativo também, até para o leitor continuar torcendo por ele.
Dê ao herói ferramentas e recursos para ele usar ao longo da história. E quanto mais inusitados forem esses recursos, melhor. No encontro final, o protagonista tem que lutar não só com a ameaça externa, mas também com aquele seu medo, aquele seu problema interno, o monstro que está dentro dele. Isso torna a história de terror menos superficial e mais intensa. É interessante abordar essa questão do medo de uma maneira simples, começar pensando nos medos primitivos de todo ser humano e explorar a partir daí. Da mesma forma, não é muito legal explicar ou descrever demais. O leitor tem que ter espaço para imaginar coisas que não foram ditas ou mostradas. Coloque seu herói num lugar onde não há escapatória, ao menos não uma óbvia. Ele vai, com o tempo, bolar ou não uma forma de sair dali, mas não é legal que o leitor perceba essa saída antes do protagonista. Às vezes uma trilha sonora ajuda bastante na escrita, então gastar um tempinho montando uma playlist com músicas assustadoras, músicas de tensão, músicas que têm um clima macabro, ajudam a fazer a escrita fluir um pouquinho, né? Pelo menos pra mim funciona. Não se pode esquecer de dar atenção aos sentidos do personagem, aquilo que ele ouve, cheira, toca ou vê, né? O medo, o terror são passados dessa maneira. Mostre mesmo o medo agindo no seu personagem. Mostre ele paralisado diante do perigo, com as mãos tremendo, sem saber o que fazer. Dá essa atenção ao que o personagem está sentindo e como isso está se manifestando nele é extremamente importante para a progressão do clima de tensão e perigo da sua história. Deixe claro o que está em jogo para esse personagem, confrontando o perigo. É a sua própria vida, é a sua inocência, é a vida de alguém com quem ele se importa, é a sua sanidade. O leitor precisa entender o tamanho do desafio que esse herói está enfrentando. Tem muito mais dicas e informações por aí, né? Eu vou continuar pesquisando para poder terminar minha história de uma maneira legal. Mas por agora é só isso. Boa escrita e até mais!